Boa tarde a todos, a todas. Dando início, então, às palestras, queria agradecer antes ao Carlos Augusto, a Adriana, pelo convite e parabenizá-los pelos 10 anos da ouvidoria. Uma ouvidoria que, de fato, como foi dito aqui mais cedo, apoia as outras ouvidorias, seja cedendo sistema, seja colaborando com questões de como está funcionando, com os fluxos internos. Então, uma ouvidoria com pessoas muito solidárias, né? Eu me lembrei do tempo, eu estava à frente da Previdência e também fui muito bem recebido pelo Dr. Diniz, o Erasmo, que inclusive me fez, à época, capacitações de como funcionava o sistema e os fluxos internos. Então, é muito bom ver essa homenagem, ver todos juntos aqui, dessa ideia de continuidade e reforço para as ouvidorias. Eu tenho o prazer de estar moderando, acompanhando o Roberto Pires, já estivemos juntos em outras falas, que é pesquisador do IPEA, e traz esse estudo sobre participação social bastante relevante para o mundo das ouvidorias. A gente tem, de certa forma, uma lacuna, ou posso dizer, poucos estudos sobre ouvidoria. Tem alguns teóricos que trabalham com ouvidoria, o Lira, o Camargo, que vocês conhecem, mas alguns estudos do governo mesmo, até onde eu conheço, esse estudo do IPEA é pioneiro. É um estudo muito interessante que faz uma correlação, não é só das ouvidorias, mas dos institutos de participação social, localizando a ouvidoria entre eles. Então, de fato, acho que é um estudo pioneiro que abre um caminho muito interessante para as ouvidorias. Então, passo a palavra para o Roberto Pires. Obrigado, Paulo. Boa tarde a todos e todas presentes. Eu peço aí as mais sinceras desculpas por não ter chegado antes, né? Infelizmente tinha um outro compromisso e estava um pouco atento ali à grade original da programação. Como o Paulo mencionou, né, o nosso objetivo, né, aqui é tentar, né, trazer para vocês resultados de uma pesquisa, né, que vem sendo conduzida pelo IPEA, que, de certa forma, não foca especificamente, né, nas ouvidorias, mas talvez o que seja, né, interessante para a discussão é que ela situa, né, as ouvidorias no panorama mais amplo das formas de relação, né, entre Estado e sociedade. Né, e antes também de mais nada, né, parabenizar a ouvidoria, né, do Ministério da Fazenda por essa comemoração e também agradecer, né, o convite para poder estar aqui com vocês hoje. Enfim, a gente pensar a participação, né, social hoje no Brasil, né, e tentar entender a ouvidoria como né, dos canais e mecanismos que viabiliza essa participação, é interessante a gente retomar um pouco o contexto, né, de surgimento e institucionalização dessas formas de relação entre Estado e sociedade. Né, a gente sabe que, no mínimo, né, essa história começa ou tem um marco importante com a transição, né, para a democracia, aonde, né, atores da sociedade civil, movimentos sociais, sindicatos e, inclusive, também partidos políticos, né, fizeram um conjunto de inovações institucionais voltadas para democratizar, né, a gestão pública brasileira. Né, a ideia era justamente reverter um quadro, né, de um Estado que era insulado, distante da população, né, resistente ao contato, né, para um Estado que fosse mais próximo ao cidadão, né, que agisse de forma mais transparente, oferecesse meios, né, e formas por meio das quais os cidadãos pudessem controlar a sua atuação e também participar, né, nos seus processos decisórios, garantindo, assim, maior legitimidade da sua atuação. Todo esse esforço
e atividade política, né, resultou no que a gente vê hoje na Constituição, em uma série de mecanismos e dispositivos que ou dão, né, uma base ou sustentação legal, né, para ampliação dessas interações entre Estado e sociedade, ou instituem, de fato, né, canais e mecanismos específicos. Né, a gente ouve muito falar, né, e observou o desenvolvimento relativamente rápido, né, dos conselhos gestores de políticas públicas. Né, nessa última década, a gente tem observado com bastante relevo, né, a questão das conferências. Né, outros mecanismos, como as audiências e as consultas públicas, já têm, né, uma história mais longa, embora sejam pouco monitoradas, pouco estudadas quanto ao seu funcionamento e aos seus efeitos. E, obviamente, né, o Instituto da Ouvidoria, que, né, vocês, como atuantes, né, dessa área, compreendem essa história muito melhor do que eu. Além de uma série de outras formas de interação, né, com a sociedade, como reuniões, fóruns, comitês, ou mecanismos de interação mais indireta ou intermediada, né, como portais né, pela internet, disponibilização de informação, serviços de atendimento telefônico e assim por diante. Enfim, estou colocando um pouco esse contexto, né, mais aí, né, histórico e inicial, para lançar um pouco o tamanho, né, e a complexidade desse tema da participação social no Brasil hoje. Né, há já um certo acúmulo na academia de estudos, né, sobre esse tema da participação. Né, ele chegou com grande força na ciência política e principalmente, né, na ciência política e no direito, como uma forma de rever, né, as tradicionais teorias, né, sobre a democracia, dizendo que a democracia precisava ser mais intensa, mais inclusiva, mais interativa. Né, mas houve também uma transformação muito clara das instituições, né, brasileiras, nos seus diversos níveis, seja federal, estadual ou municipal. Né, a gente tem, né, o IBGE monitora a adoção de conselhos nas diversas áreas, né, de políticas públicas, e a gente tem um cenário hoje, né, em áreas como a saúde, assistência social, em alguma medida, né, de criança e adolescente, em que a gente já alcança hoje quase que a universalização da cobertura dos municípios, ou seja, quase todos os municípios brasileiros possuem, né, um conselho de saúde, por exemplo. Né, e isso é uma transformação bastante expressiva, né, da forma de atuar, né, dos governos brasileiros. E, dada a relevância, né, desse tema, no IPEA, ao longo dos últimos 3 anos, né, a gente tem buscado estruturar uma agenda de pesquisa que dê conta, né, das várias dimensões e facetas, né, desse processo. Né, esse é um tema que, tradicionalmente, é estranho, né, ao IPEA, que é um instituto de pesquisa econômica aplicada, mas o qual, nos últimos anos, vem passado por um processo de abertura, né, para tentar incluir na sua agenda de pesquisa todos aqueles temas que se mostrem de extrema relevância, né, para as políticas públicas e para o desenvolvimento brasileiro. Essa agenda de pesquisa, a gente tem procurado desenvolver ela, né, em parceria bastante intensa com alguns órgãos do governo federal, né, em especial a Secretaria-Geral da Presidência. A gente tem um contato bastante próximo com eles, no sentido de acompanhar esses diversos processos participativos, além de acordos de cooperação técnica específicos, né, com a Ouvidoria Geral da União, o Ministério do Planejamento e outros órgãos, né, assim como também com universidades, centros de pesquisa e algumas organizações não governamentais, justamente para dar conta, né, desse conjunto de manifestações, né, que a participação social se apresenta hoje, né, no Brasil. Né, falar sobre conselhos e ouvidorias, né, apesar de parecer, né, de serem ambos institutos da nossa nova democracia, mas, ao mesmo tempo, são também, né, organizações, processos bastante diferentes que demandam ser analisados na sua complexidade. E a gente tem uma questão que tem orientado todo esse esforço de pesquisa, né, no caso do IPEA, é tentar entender,
né, as condições, as características do funcionamento desses processos participativos e as condições sobre as quais eles podem se tornar mais efetivos, né, as condições sobre as quais eles se fortalecem e influenciam mais diretamente o processo, né, de formulação, gestão e controle das políticas públicas. Isso tudo, né, para um pouco contextualizar, né, esse esforço de pesquisa, mas o nosso objetivo aqui, né, como foi colocado pelo Paulo, é nos deter num estudo específico, né, que foi concluído recentemente, onde a gente tentou fazer um mapeamento amplo e panorâmico, né, dessas diversas formas de relação entre Estado e sociedade. Né, para dar um nome chique para isso, a gente começou a chamá-las de interfaces, né, justamente porque remete a essa ideia de algo que se coloca entre uma coisa e outra, né, no caso, entre o Estado, né, e a sociedade e os seus cidadãos. Né. Então, nos colocamos, né, junto com esses parceiros no objetivo de identificar essas interfaces socioestatais, né, no governo federal. E essa pesquisa, né, ela teve uma característica que distingue ela de muitas outras pesquisas sobre participação, porque, em geral, quando a gente quer estudar a participação, a gente vai e olha para a participação. Né? A gente quer compreender as ouvidorias, então a gente vai e faz uma pesquisa sobre ouvidorias. Quer compreender as conferências? Vai e faz uma pesquisa sobre as conferências. Nesse caso, a gente decidiu inverter um pouco a lógica, justamente para obter esse olhar panorâmico. E, ao invés de olhar para os espaços de participação, né, decidimos olhar para os programas governamentais e tentar identificar em cada um deles quais os mecanismos, né, de interface entre Estado e sociedade estavam presentes, né, podendo variar de nada, nenhum, a vários, né, ou qualquer coisa aí nesse meio do caminho. Né, então, analisamos todos os programas, né, dos últimos PPAs, né, a nossa série histórica que vai de 2002 a 2010, e a partir daí, né, com esses dados, podemos identificar, né, a evolução da participação nos programas, né, nessa última década, a diversificação, né, ou seja, né, quando eu me referia a um panorama, era justamente tentar ver quais as formas de relação estão presentes, né, que tipos são mais frequentes, né? Há algum tipo de distribuição, né, entre áreas, temas de política pública e tipos de interface, né? Ou seja, as ouvidorias são mais comuns ou mais presentes em algumas áreas de política pública do que em outras, né? Essa era uma pergunta inicial. E, por fim, né, tentar identificar, a partir da perspectiva dos gestores desses programas, qual era o papel que essas interfaces cumpriam, né, na percepção deles. Né? Isso aí já é algo que vem da opinião desse ator, né, não quer dizer da efetividade do processo. Né? Então, quando podemos olhar para todos os programas e aí identificar neles as diversas formas de interface, né, a gente chegou a um quadro mais ou menos como esse aí. São, no mínimo, aí, 6, né, tipos de interface e mais uma 7ª categoria, outros, que entram aquelas coisas que a gente não consegue exatamente, né, ou ela não aparece com um quantitativo suficiente para merecer uma categoria própria. Né. Mas, enfim, quando olhamos aí esses 6 tipos de interface, a gente percebe que elas, né, por serem interface, todas elas viabilizam algum tipo de relação entre o Estado e a sociedade. No entanto, cada uma tem características diferentes e acaba operando modalidades de relação diferenciadas. Então, por exemplo, quando a gente olha os conselhos e as conferências, que estão lá naquele, né, extremo aí do gráfico, né, a gente entende que são formas de interface que viabilizam um tipo de inclusão que é mais coletivizada, né, fazem-se presentes nesses espaços atores coletivos, organizações ou cidadãos que representam setores, segmentos e organizações, e a participação se dá, né, em um fórum público, seja uma reunião, né, uma assembleia,
algo, né, algum momento de expressão e deliberação coletiva, né. No meio do caminho ali, a gente tem as consultas e audiências públicas, que de alguma forma, né, principalmente no caso das audiências, ainda viabilizam um evento coletivo, né, de participação grupal, né. E, né, já no outro extremo, né, a gente tem ali, um pouco destacado, né, dos outros grupos, o caso da ouvidoria, que a gente entende, né, ser uma interface que cria oportunidades, né, de relação entre cidadãos, né, e organizações também, mas cidadãos ou organizações individuais com o Estado, né, ou seja, uma forma diferente de conselhos e conferências, porque ela cria um canal que não necessariamente né, gera um espaço de deliberação pública. Por isso, né, ela tem a vantagem de permitir, né, que o cidadão ou organizações individuais expressem suas considerações, manifestações, né, demandas e críticas né, que dizem respeito a eles mesmos ou ao grupo que eles representam. Quando a gente olha no vetor aí vertical, a gente tem ali alguma medida de periodicidade que a gente entende envolver tanto a regularidade quanto a frequência, né. Então, aí, no caso, as ouvidorias também se destacam porque criam, né, uma forma de abertura entre o Estado e a sociedade que é permanente, né, ou seja, o cidadão, a qualquer momento, ele pode, né, mandar, enviar ou ir, né, a uma ouvidoria colocar as suas questões, né. Já, por exemplo, no caso das audiências ou consultas públicas, ele tem que esperar o evento acontecer, ele tem que ser chamado, né, a participar de um evento. No caso de conselhos e conferências, eles seguem alguma regularidade, na maioria dos casos, mas ela é mais esparsa no tempo, né. São reuniões bimestrais, trimestrais ou às vezes bianuais, né, mas também muitas vezes tem uma certa regularidade. Enfim, isso é só para colocar, né, essa diversidade de interfaces e mostrar alguns dos principais elementos que diferenciam aí eles. Quando a gente examina, né, os programas e a incidência dessas interfaces nos programas, né, a gente vê algumas coisas interessantes. Então, esses primeiros gráficos e tabelas, eles levam em consideração aquele conjunto de interfaces ali, sem fazer diferença, né, entre ouvidoria, conselho, audiência, né. E quando a gente olha, então, os programas, né, aquela linha lá em cima, reflete informações sobre os programas, né. Então, do total dos programas federais em 2010, 92% deles indicava ter pelo menos uma forma de contato, né, com a sociedade. Nem que seja um portal, né, um sítio na internet ou um serviço telefônico, incluindo, às vezes, programas que são influenciados ou afetados por todos aqueles mecanismos que a gente citou, né. As barras, por sua vez, indicam algo que eu considero ainda mais interessante, que é os órgãos que executam programas que contêm pelo menos uma forma de contato com a sociedade. Nesse caso, a gente vê uma variação mais expressiva, né, quando a gente considera o período que foi estudado, de 2002 a 2010. Quando a gente tenta examinar o que aconteceu nesse crescimento, né, que vai ali de... Eu não estou enxergando nem o papel, nem a tela, né? Quando a gente olha, né, é um crescimento de quase 30%, né, que a gente observa aí nesse período. Quando a gente abre esses 30% e tentar entender assim, aonde é que ocorreu esse crescimento, né? Então, em 2002, prevaleciam ali programas do Executivo e, né, principalmente das áreas, da área social, né, e né, principalmente da área social. Quando a gente vê 2010, né, passam a ter, né, programas com interface
os outros poderes, né, da República, o Legislativo e o Judiciário, passam a declarar, né, possuírem ações que têm interface. Né? É importante frisar aqui que em nenhum momento nessa etapa da pesquisa, a gente não está avaliando como funciona, se é efetivo, se não é. Né? Ou seja, os órgãos estão declarando que possuem esses instrumentos. Né? Então, a gente tem uma expansão para os outros poderes, né? E aí, dentro do Executivo também, uma expansão de áreas temáticas. Né? Então, a participação e as interfaces passam a abranger cada vez mais áreas temáticas de políticas públicas. Ali no cantinho, aquela tabela que talvez vocês não consigam enxergar, mas a mensagem dela é muito simples, se eu conseguir enxergar também. Que é aqui a gente era um dado assim, em 2002, apenas 11% dos órgãos da administração pública federal possuíam quase a totalidade dos seus programas com alguma forma de interface. É meio confuso isso, né? Mas vamos imaginar assim, em 2002, pouquíssimos órgãos possuíam programas com formas de interação. Só 10% dos órgãos tinham isso. Né? Já em 2010, né, são 75% dos órgãos da administração federal possuem mais de 75% dos seus programas com alguma forma de contato com a sociedade. Né? Ou seja, há uma nítida, né, pelo menos no ponto de vista formal, né, a gente não sabe se essas coisas estão funcionando bem ou não, mas pelo menos do ponto de vista da existência, né, a gente sai de uma situação no início de 2000 para outra, né, no final da década de 2000, em que, né, a maior parte dos órgãos passa a declarar que quase todas as suas ações são feitas tendo alguma forma de contato com a sociedade. Né. Quando a gente desagrega, né, para cada um desses anos que a gente levantou os dados, a evolução dos tipos de interface, a gente também vê algumas coisas interessantes. Né, a primeira delas, que surge de um olhar mais geral aí sobre esse gráfico, é de que todas aquelas formas de interface, né, ouvidorias, conselhos, consultas, conferências, né, e outros, são sistematicamente mobilizadas em todos os anos. Né, a gente não vê aí um processo de enxugamento, né, das formas de interface, ou de consolidação, ou de hegemonização de um tipo de interface em relação ao outro. Né, poderia ser, né, a nossa história aqui poderia ser uma história em que um tipo de relação entre o Estado e a sociedade se tornasse o veículo prioritário e passasse, então, né, a concentrar, a dominar essa relação entre Estado e sociedade. E esse não é o caso. Né? Eu falo isso porque quem acompanha a discussão sobre participação, principalmente lá no início dos anos 90, haviam ali duas hipóteses. Primeiro, inicialmente, com a emergência das experiências de orçamento participativo, era de que conselhos e audiências que viabilizassem, né, a estrutura do orçamento participativo iriam se tornar o carro-chefe. Né? Isso era um discurso muito comum, principalmente nas administrações locais do PT. Né? Iria se tornar o carro-chefe de relação entre o Estado e a sociedade. E a realidade do governo federal hoje não é essa. Né? A gente vê que trata-se de uma diversidade de interfaces. Né? Agora, quando a gente olha as categorias isoladas, algumas poucas coisas a gente pode ver ali. Né? Por exemplo, aquela categoria outros, que envolvem formas menos institucionalizadas, né, mais intermediadas ou indiretas de relação, né, com o cidadão, ela vai, né, gradualmente diminuindo, né, começando ali em 25%, chegando a 9% em 2010. Né. No caso das ouvidorias também, que é o segundo de cima para baixo, a gente vê também um crescimento gradual, né, embora não radical, mas também não há nenhum movimento radical aqui. Né, a gente está vendo, é um nítido processo de acumulação, né, gradual aí ao longo do tempo. E a gente vê também um crescimento, né, das audiências e consultas públicas. Mas eu sempre reforço que a principal conclusão que a gente pode tirar desse gráfico é, né, a persistência ao longo do tempo de todas essas formas.
Tá? E aí os testes, foram feitos os testes estatísticos aí para demonstrar que a diferença das médias entre as categorias é significativa, portanto, a gente deveria confiar, né, que caso o dado apareça ali, como mostrando a existência, né, é de que ele é relevante para o conjunto dos programas. Daqui para frente, como é que a gente está, que eu não perguntei? Você vai me dando uma cutucada aqui. Eu tinha uma questão, mas tá. Daqui para frente, esse foi, então, de certa forma, um raio-x geral, né? Aí a nossa preocupação daqui para frente era, será que, dada a existência, né, dessas distintas formas de interface, existe algum tipo de distribuição ou concentração delas, né, nos distintos órgãos ou áreas, né, do governo? Ou elas estão, né, aleatoriamente ou uniformemente distribuídas, né? Então, a gente começou a cruzar essas informações sobre as interfaces com uma classificação dos programas em relação à área temática a qual eles pertencem. Essa classificação de área temática está ali na coluna, né? Basicamente, a gente classificou os programas em termos de infraestrutura, desenvolvimento econômico, né, proteção e promoção social e meio ambiente e gestão de recursos naturais, e assim em diante. E aí, né, a gente fez, então, o cruzamento com as formas de interface para ver a incidência delas. Então, uma primeira conclusão que a gente pode tirar daí é de como que os programas dessa área, né, de proteção e promoção social, e nessa área aí estão englobados, né, os órgãos aí da Seguridade Social, né, saúde, educação, previdência, assim como também aquilo que a gente, né, às vezes chama de das novas áreas de política pública que visam a promoção e garantia de direitos, né, como programas, né, relativos a direitos dos idosos, mulheres, juventude, igualdade racial, né, eles estão todos enquadrados aí. Claramente, os programas dessas áreas são aqueles que, sob todos os critérios, né, de todas as interfaces, são os que demonstram maior porosidade, né? Eles são, de fato, os programas mais abertos à sociedade, por incorporar de forma mais intensiva cada um desses dispositivos, né? Mas fica bem marcado ali também como que conselhos e conferências, né, são instrumentos de relação, né, de democratização das políticas públicas muito utilizados, né, pelos programas da área social. O que não é nenhuma surpresa, né, as conferências, por exemplo, e também os conselhos, a área de saúde é pioneira, né, criou vários dos mecanismos que hoje se disseminaram, né, pelo Brasil. A assistência social também tem uma inclinação a esses mecanismos também muito forte. Quando a gente olha, para pegar um exemplo de uma outra área que talvez seja um polo oposto, que seriam os programas da área de infraestrutura, né, a gente vê um quadro diferente, né? Lá na infraestrutura, conselhos e conferências têm um papel, né, comparecem ali de alguma forma, mas um papel muito menos visível, né, e predominam aqueles outros mecanismos, né, de consulta, ou mais esporádica, né, no caso da audiência e da consulta pública, que elas são episódicas, né, elas acontecem em função de um determinado evento, né, não é algo, né, como um canal aberto à população. E também ali chama atenção o papel das ouvidorias, né, e aí eu arriscaria dizer aqui que é muito em função, né, da disseminação das ouvidorias nos órgãos, né, da administração indireta ou empresas ligadas a essa área de infraestrutura, né. Mas se a gente olha ali só para o caso das ouvidorias, a gente vê também a área de proteção e promoção social também um papel muito importante, né, das ouvidorias. Seriam, vamos dizer assim, as duas áreas aonde a ouvidoria se coloca mais presente nos programas federais. Não é diferente das outras interfaces, a gente, né, vale ressaltar aqui que a ouvidoria normalmente ela está vinculada à estrutura, né, de um determinado órgão. E aqui muitas vezes a gente está falando, né, muitas vezes não, toda essa análise é organizada em torno dos programas,
né? Então, quando a gente fala ouvidoria aqui, quer dizer que o gerente de algum programa, né, indicou que a ouvidoria, provavelmente, né, a ouvidoria do órgão executor desse programa teve alguma influência sobre a gestão desse programa, né? Ou seja, não é a ouvidoria, né, obviamente, não é a ouvidoria do programa, né, do órgão que executa o programa. Eu queria fazer uma interrupção, desculpa, não está na hora de perguntar, mas só para deixar mais claro justamente esse seu último comentário. Porque a minha dúvida é como que isso é aferido. Dentro do programa, você ter a participação, nesse caso mesmo, da ouvidoria, não necessariamente a ouvidoria do órgão, mas como que isso foi aferido? Assim, como vocês chegaram a esse dado? Então, vamos dizer, a origem bruta, né, dos dados aqui são relatórios anuais de avaliação dos programas, né, avaliação dos programas que fazem parte do PPA. Então, por exemplo, ações do governo que não estavam integradas ao PPA escaparam aqui também do nosso análise. Então, nesses relatórios de avaliação anual, né, eram relatórios demandados pelo Ministério do Planejamento, né, em especial a Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos. Nesse relatório, os gerentes dos programas eram inquiridos, né, em relação a esses itens. E existia um item lá que dizia assim, né, no que tange a participação social, né, houve alguma interação do seu programa com a ouvidoria? Não, então, assim, de certa forma, a gente não tem como garantir aqui que é a ouvidoria do órgão. Pode ser, às vezes, uma ouvidoria de um outro órgão, né? Mas o fato é, o que esse dado diz o gerente do programa diz que a gestão do programa no ano que passou foi afetada, assim, foi, né, de alguma forma, alguma ouvidoria, né, cutucou a vida, né, desse programa. A gente não sabe exatamente, né, se foi que tipo de manifestação, né, mas houve uma interação entre a ouvidoria e o programa. Esse gráfico aqui, ele não quer dizer quase nada, ele é só o resultado de um teste estatístico daquela mesma tabela anterior, né? Então, nessa tabela a gente já vê aquelas conclusões que eu enunciei, já são exemplos aqui de associações, né, entre interfaces e áreas. A gente, né, teve a oportunidade de testar isso estatisticamente, né, e aí o que fica aí revelado né, por exemplo, se a gente vê aquele OV no cantinho, aquele triângulo, aquilo ali quer dizer ouvidoria. E a distribuição, né, desses pontos no mapa indica a maior proximidade ou não, né, deles com as áreas. Então, a gente vê aí a ouvidoria claramente perto ali. Ignorem um pouco esses círculos que estão aí, mas a gente vê a ouvidoria perto, né, da área temática de infraestrutura, meio ambiente e política social, se a gente pegar um raio assim, né? E, né, essa figura também chama atenção daquilo que a gente estava falando. Olha, aquele DCF e DCS é conselhos e conferências. Como que a identidade de conselhos e conferências é tão associada à área, né, de políticas sociais. Depois disso, né, uma das últimas coisas que a gente tentou fazer com esses dados foi tentar identificar, né, a partir do relato desses gerentes, né, então a gente reforça aqui que a gente está lidando com a percepção do gestor, né, não é a percepção do cidadão, é a percepção do gestor, de qual que era o papel, né, dessas interfaces na vida do programa dele. Né, então, de novo, né, nesses relatórios, esses gerentes eram convidados a redigir, né, e aqui, aí é um material, de fato, né, textual, de que forma seja qual for a interface que ele, né, mobilizou, afetou o programa dele. Né, a pergunta era de que forma né, o mecanismo de participação social contribuiu para a gestão do seu programa. A gente, então, fez uma análise aí, né, de algo aí como 1.370 respostas dessas, né, textuais, sistematizou, identificando, né, os padrões,
recorrentes, os principais elementos aí das narrativas, e a partir disso foi possível categorizar os argumentos dos gerentes em 3 tipos, né, que estão ali na primeira coluna dessa tabela. O primeiro eram argumentos que diziam assim, não, as interfaces, no meu programa, as interfaces foram importantes porque serviram como um mecanismo de dar transparência, né, das ações do programa, né, em alguns casos, compartilhar as decisões e elevar, né, o nosso nível de aceitação ou legitimidade na sociedade. Um outro tipo de argumento já chamava atenção para o seguinte, né, os gerentes colocavam, não, as interfaces no meu programa foram importantes porque elas trouxeram informações, né, que nos ajudaram a refletir e corrigir, né, alguns elementos do programa ou de suas ações, né, nos fizeram rever metodologias, né, estratégias, enfim, essa ideia de uma correção após uma consulta, né. E, por fim, né, o terceiro tipo de argumento era, não, nos nossos programas, as interfaces são importantes porque elas viabilizam o controle, né, da sociedade e dos cidadãos da ação do governo, né. Então, a partir, né, dessa categorização dos argumentos, a gente fez o mesmo exercício também, tentou ver se esses papéis desempenhados pelas interfaces tinham alguma associação, né, com as áreas temáticas, né. Aí a gente vê, por exemplo, como que na área social esse papel de transparência e legitimidade ele é mais, né, pronunciado, assim também como o de fiscalização e controle, e como que nas áreas de desenvolvimento econômico e infraestrutura, né, esse elemento aí de correção de rumos, de adquirir informações para rever processos e procedimentos, foi mais comum. Quando a gente faz aquele mesmo cruzamento, só que agora com os tipos de interface, né, ou seja, tipos de interface e papel desempenhado, né, por elas, e também fazendo aquele mesmo tipo de análise de correspondência, né, no teste estatístico, o que a gente vê ali, por exemplo, no caso, né, as ouvidorias ali, novamente, né, o OV lá em cima, como ele está ali, né, bastante próximo daquele CRT, que é aquela categoria ali, correção de rumos, né. Então, a ouvidoria, assim como outras interfaces, né, como as consultas, as audiências públicas, as reuniões, mas, sobretudo, as ouvidorias, aparecem, né, pelo menos na opinião dos gestores dos programas, como, né, uma interface importante para adquirir informações da sociedade, né, sejam sugestões, reclamações, denúncias, né, recomendações, enfim, que então são, né, de alguma forma, internalizadas aí pela gestão e gerariam, né, correções nas ações públicas. De novo, né, não nos coube aqui avaliar se de fato essas correções foram feitas, mas, no mínimo, né, o que eu estou querendo dizer é as ouvidorias são reconhecidas pelos gestores, né, como um canal de troca de informações, né, entre cidadãos e a gestão pública, e que pode estar associado, né, no melhor dos casos, ao aprimoramento, né, contínuo dos programas. Então, né, só para ressaltar aí algumas conclusões parciais desse levantamento, né, o que a gente vê como um quadro geral é que, ao longo da última década, né, o crescimento da adoção de interfaces nos programas federais, ele é contínuo, né? A gente não tem momentos de retração, ele pode ser um crescimento que não é muito acelerado, mas ele é, né, contínuo e gradual. Outra conclusão importante, esse crescimento tem se dado com a manutenção de uma diversidade de interfaces, né? A cada ano a gente vê ali uma diversidade de formas de relação entre Estado e sociedade vão, né, sendo mantidas. Então, a gente vê, né, da mesma forma que o crescimento das ouvidorias, a gente vê o crescimento de conselhos, de conferências, de audiências públicas e assim por diante. E, por fim, né, que essas distintas interfaces não fazem a mesma coisa e nem estão em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Elas se distribuem,
né? Ou seja, tem áreas que concentram mais algumas formas de interface do que outras, e cada uma delas tende a cumprir, né, na visão dos gestores, né, um papel diferenciado. Então, isso nos leva, tentando enxergar, né, esse quadro como um todo, nos leva a imaginar, né, que talvez a gente esteja diante aqui de algo como uma ecologia, né, das relações entre o Estado e a sociedade, onde a gente tem distintos mecanismos cumprindo, né, diferentes papéis, né, num conjunto mais amplo, algo, né, como um organismo ou um sistema dinâmico, né. E essa constatação, né, eu pelo menos acredito que ela é importante, sobretudo nesse momento atual em que, né, o próprio governo federal vem discutindo a construção, né, de uma política ou de um sistema nacional de participação social, né. Então, se a gente tem algo a aprender com esses dados, né, o de que esse sistema ele tem que respeitar essa diversidade, né. Esse sistema não pode priorizar um ou outro mecanismo, né, não pode tentar homogeneizar soluções, né, ele precisa levar em conta essa diversidade, né, das formas de participação, dos distintos papéis que elas cumprem, e tentar potencializar, né, a democracia brasileira a partir disso, né. Então, Paulo, aí eu te pergunto em relação ao tempo, porque uma opção é parar aqui. Se puder. A gente podemos estender um pouco. Todo mundo de acordo? Estão de acordo? A gente estender um pouco e depois abre para as perguntas, mais alguns minutos. Ok, acho que encerra bem o. Sim. Aqui agora vão ser mais alguns apontamentos que eu acho que podem ser relevantes aí para a gente refletir, né, sobre as ouvidorias, que são oriundos também de outros estudos que a gente tem conduzido, né. Então, como eu já mencionei no início, a gente tem outras pesquisas em andamento, né, especificamente sobre os conselhos nacionais, sobre as conferências, uma pesquisa também sobre as ouvidorias, né, em parceria com a Ouvidoria Geral da União, e uma pesquisa também em andamento sobre as audiências públicas. Cada uma dessas pesquisas, né, seria uma apresentação. Eu só estou mencionando isso aqui, né, para dizer que uma obsessão, né, que a gente tem nutrido nessas pesquisas é tentar nos aproximar, né, um pouco dessa questão da efetividade dos espaços de participação. Porque hoje, né, já é inegável que a participação nas suas distintas modalidades, né, se tornou um traço indissociável da gestão pública no Brasil, né. Hoje, seja um gestor local, né, técnico do governo estadual, ou um governador, ou na esfera federal, né, ele ou ela vai ter que lidar, né, de uma forma ou de outra com esses mecanismos de participação, seja uma ouvidoria, um conselho, ou o que for, né. Não tem como escapar. Ele pode ser que ele lide de forma a, né, boicotar, né, anular, ou a incorporar como um elemento da gestão, mas passar batido não passa. Em algum momento da vida dele, ele vai ter que falar assim: o que eu faço com essa ouvidoria? Ela vai ser parte da minha estratégia de gestão, ou eu vou ter que bolar uma estratégia para, né, para anular ela? Mas perceber que, né, que esses mecanismos de participação se tornaram amplamente disseminados, que estão presentes e que ninguém pode fingir que não vê eles, não nos garante também de que eles estejam cumprindo, né, com o seu papel ou com as expectativas, né, seja da legislação ou da população, que são colocadas, né, sobre eles. Então, é isso que a gente tem chamado da questão da efetividade, né, que é entender a participação, né, seja ela por qual modalidade for, ela faz diferença, né, ela é um elemento ativo, né, na contribuição da melhoria das políticas públicas, dos serviços, né, da gestão pública como um todo, né? Ou colocando de outra forma, né, essa preocupação da efetividade também é tentar entender, né, com qual frequência, com qual probabilidade
as decisões e encaminhamentos oriundos dessas interfaces com a sociedade, de fato, né, chegam, né, aonde tem que chegar e influenciam os rumos, né, das políticas públicas e da ação do governo. Embora seja muito importante, né, essa preocupação, não é à toa que ela não foi muito tratada, né, ao longo desses últimos 20 anos, porque trata-se de algo realmente bastante complexo do ponto de vista da pesquisa, né, do ponto de vista metodológico, que é atribuir a esses institutos de participação atribuir a eles causa, né, de alguma mudança na gestão e nas políticas públicas, que, por sua vez, são influenciados por muitos outros fatores, né, seja o cenário político, econômico, né, nacional e global. Então, a grande questão é como é que a gente compreende e pode isolar o efeito, né, dessas instituições para compreender quando é que elas são efetivas. Então, para isso, né, o IPEA reuniu aí um conjunto de especialistas no Brasil, que tem trabalhado, né, com esse tema nesses últimos 20 anos. Né, a gente realizou uma oficina onde essas questões, né, principalmente aí de cunho metodológico, foram discutidas intensivamente. E, né, após muita discussão e redação, né, desses artigos, revisão, isso foi publicado como um livro, né, no ano passado. Felizmente, o livro está esgotado, as versões impressas, mas ele é disponível para download gratuito no site do IPEA. Se por acaso tiver alguma dificuldade de navegar o site, porque há dificuldade em navegar, pode entrar em contato comigo diretamente. Mas, enfim, o que eu queria dizer é, esse livro coloca duas mensagens que eu acho que são relevantes aqui para nós, né? Que são o seguinte: a efetividade, né, dessas instituições participativas, né, seja elas quais forem, ela é muito dependente da qualidade, daquilo que a gente está chamando da qualidade do processo, né? Porque muitas vezes, na hora de pensar a efetividade, a gente é levado a, né, de forma rápida, a nos meter com os resultados, né? Ou seja, quanto foi feito, quantas manifestações, quantas decisões, quantos % de orçamento, né? E, né, em alguns casos, são dados que são realmente difíceis de serem levantados. O ideal seria que a gente pudesse tê-los, mas não tendo eles, o que a gente propõe aqui existe um outro remédio, que é, se zelarmos, né, pela qualidade do processo, né, se o processo participativo for conduzido levando em consideração, né, um conjunto de fatores e condições que os estudos apontam, né, que estão associados com o seu sucesso, provavelmente esses resultados vão ser alcançados. Então, o que a gente indica aqui? Eu vou pular, né, isso aqui eu acho que em relação à qualidade do processo, né, e isso se aplica a todas aquelas diferentes formas de interface, né. Então, a discussão entre esses especialistas apontou 5 dimensões aí, cruciais para que um processo participativo seja considerado de alta qualidade, né. A primeira dimensão é da inclusão e da representatividade, né. Isso é, o processo participativo, seja ele em que formato for, ele precisa possuir mecanismos que garantam, né, a inclusão de, né, atores-chave, aí seja onde for, né, ou seja, dos atores importantes em relação a uma determinada questão. Porque muitas vezes esses atores, por si só, tendem a ter dificuldade de acessar esses mecanismos. Então, a abertura do espaço, né, a mera abertura, não quer dizer, né, que esses atores vão passar a utilizá-lo e a ocupar esses espaços. Então, é importante que existam aí mecanismos que garantam a inclusão, né, desses atores, a inclusão de uma pluralidade, né, de atores, para que o processo participativo não seja dominado, né, por algum grupo específico ou segmento, né. Portanto, tem que ter, né, processos e procedimentos que viabilizem essa utilização inclusiva e plural.
A segunda dimensão é do desenho institucional, que aí basicamente diz respeito muito à organização, né, aos procedimentos formais, né, as regras do jogo que viabilizam esses espaços de participação. Né. Então, os objetivos, né, têm que ser claros, os papéis, né, né, por exemplo, no caso dos conselhos, é muito importante, e isso varia muito de conselho para conselho, que é quem pode falar, quando pode falar, quem pode votar, quem só pode falar, quem só pode ouvir. Né? Então, essas regras têm que estar claras para que ambas as partes, né, do jogo, né, os representantes governamentais, os representantes da sociedade, consigam tirar o melhor proveito desses espaços. Né? A terceira dimensão, que diz aí mais respeito àquelas interfaces que viabilizam, né, eventos coletivos, né, que é proporcionar condições, né, de igualdade para a participação no debate. Né? Então, evitar situações em que alguns participantes possuam mais informação, né, do que outros, que todos os participantes estejam, né, devidamente preparados para ter uma troca de argumentos, né, que produzam uma boa decisão. A quarta dimensão, pelo que eu já vi nas discussões sobre ouvidorias, tende a ser bem importante, diz respeito ao ambiente institucional, que é aonde é que esse processo participativo se encaixa na estrutura né, do Estado. Pelo que eu já vi, né, eu tenho aprendido aqui na relação, né, com os colegas da Ouvidoria Geral, mas não sou um conhecedor assim, das ouvidorias, mas, né, nos debates que já participei, a questão da autonomia, né, sempre aparece, a questão né, de quem o ouvidor, né, se reporta, como ele é escolhido, ou seja, as relações da ouvidoria com o seu ambiente externo, principalmente o órgão, né, ao qual ela se vincula. Né, e, por fim, a quinta dimensão, que seria aí atores e estratégias, que também chama atenção, né, para considerações que eu acho que estão fora do âmbito aí da gestão do processo participativo e estão mais, né, lá na dimensão da sociedade, que é quem são essas pessoas, né, quem são esses atores, qual a origem e o perfil deles, né, eles têm as características, né, necessárias para realizar uma participação, né, de qualidade nesses espaços. Né, enfim, mas as 4 dimensões aí para cima, eu acho que chamam bastante atenção de aspectos que podem ser tratados, né, por quem está ou na dimensão aí do Estado ou na frente aí da gestão desses processos. Né. E, né, o livro, então, faz aí, né, tem uma série de discussões metodológicas sobre como operacionalizar essas variáveis, como que isso pode ser, né, testado como sendo causa ou não, né, desse processo, coisas que eu não vou, né, entrar em detalhe aqui. Então, assim, para concluir, né, o que a gente vê aí, né, de fato, é um contexto, né, o nosso contexto, em que as interfaces, né, as formas de participação, de fato, têm crescido muito, né, marcam aí a nossa realidade hoje, mas esse crescimento ele é muito heterogêneo, né, a gente vê alguns espaços têm conseguido produzir maior efetividade do que outros, né? Então, o que nos importa hoje é compreender por que uns são mais bem-sucedidos do que outros, extrair lições, né, que possam ser úteis, né, e caminhando, né, junto, né, com vocês, num diálogo, para tentar, né, continuamente aperfeiçoar, né, esses instrumentos de participação, para que, de fato, então, a gente conquiste ali aquele ideal proposto, né, pela Constituição de democratização da gestão pública. Eu vou parar por aqui. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Eu vi o Roberto falando sobre esse estudo em outra oportunidade, como eu falei, sempre fico muito instigado para pensar a questão das ouvidorias. Alguns dados, Roberto, confirmam algumas informações que a gente vem falando sobre a ouvidoria, algumas coisas básicas, do tipo, as ouvidorias,
quando a gente fala que a ouvidoria serve muito para a questão do aperfeiçoamento da gestão, então isso em algum momento eu perguntava nos meus debates com os colegas ouvidores, falo, tá, mas qual é o fundamento disso que a gente está falando, que a ouvidoria ela implica no aperfeiçoamento? É só pela nossa experiência? E, de repente, vem um estudo sobre o programa, onde os gestores falam, não, de fato, é aqui que eu percebo a ouvidoria. Então, eu acho que vai ao encontro de algumas questões, e tem várias outras que não são apontadas pelo estudo, mas que muitas vezes a gente convencionou falar das ouvidorias, e muitas vezes a gente não encontra o lastro, exceto pela experiência de quem está sendo ouvidor, né? Então, eu não vou me delongar, eu vou abrir a palavra. Eu destaquei também uma outra questão que você citou, que muitas vezes é difícil você atribuir as mudanças na gestão a um instituto. E isso eu percebia também à frente de ouvidoria, também fui ouvidor. Algumas questões que a sociedade sugere, ou por meio de uma manifestação, seja sugestão, reclamação ou denúncia, elas acabam implicando numa mudança na gestão. Mas nós não temos mecanismos muito diretos para fazer esse vínculo, a sugestão, a manifestação da sociedade com a mudança. Nós não temos esses canais. Eu acho que, recentemente, a gente vem trabalhando e dialogando, até nos próprios relatórios de ouvidoria, onde, quando a gente tem essa clareza, a gente evidenciar e registrar. Mas algumas coisas elas também acontecem não necessariamente por causa de uma manifestação, mas por causa de uma continuidade, né? Porque a sociedade vem um acúmulo, a sociedade vem apontando. Eu me lembro, no caso da Previdência Social, a gente falava mesmo aquela questão da redução de fila e da criação do telefone 135 para agendamento, que reduziu, acabou com as filas, né, da Previdência. E depois a gente percebendo, havia muita manifestação. Nem precisava tanto, a mídia trabalhava muito essa questão da fila, mas lá na ouvidoria a gente via que tinha muita reclamação, olha, não consigo ser atendido, então, aí veio o agendamento. E a gente acaba sem condição de dar o crédito à sociedade. Eu via também muita sugestão, até mesmo de modificação em normativos, onde a pessoa refazia o normativo, olha, se fosse assim, seria muito melhor para nós. Então, elogiava e sugeria. Então, essa dificuldade que você aponta, ela é uma dificuldade que eu acredito para os ouvidores, ela também é real. Eu vou passar a palavra para vocês, eu tenho um outro ponto, e está aberto, a gente faz inscrições. Paulo, nesses estudos que vocês andaram desenvolvendo, eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu não sei se foi feito consultas específicas aos representantes das ouvidorias, quer dizer, aos ouvidores gerais das unidades, a respeito das questões, porque eu me lembro, eu tenho 2 ou 3 casos de ouvidoria no Ministério da Fazenda, que, em decorrência desse anseio da sociedade, alguns normativos dentro do contexto do Ministério, em especial nesse primeiro caso que você está da Receita, que foi, por exemplo, um cidadão reclamou, uma cidadã, não me lembro bem, fazendo a seguinte observação: a instrução normativa, me parece que esse é o normativo que a Receita usa para regulamentar as suas orientações, ela tinha deixado que a pessoa poderia comprar carros com isenção de IPI quando tivesse determinado tipo de defeito, a pessoa tem algum problema motor, uma locomoção motor, um negócio dessa natureza. E a Receita tinha soltado à época um normativo dizendo que aquela redução do IPI poderia ser só para carro 1.0. Foi mais ou menos isso. E não tinha carro 1.0 no Brasil automático. Então, aquela instrução normativa bacana para chuchu, muito bem bolada dentro do gabinete refrigerado, não saía nada dela, porque como é que você vai comprar um carro que é automático 1.0 se não existe no Brasil carro 1.0, entendeu? Então, esse tipo de questão
que foi apresentado pela sociedade, quando levado para a Receita, fez com que a Receita fizesse pequenas adequações nessa sua instrução normativa, permitindo com que fosse mais elástico inicialmente essa instrução inicial. Então, isso é uma coisa que eu achei interessante, porque partiu da sociedade, e por ter partido, eu acho que o pessoal da Receita compreendeu que fazia sentido aquela indagação. Quer dizer, ninguém ia poder comprar carro se tivesse um problema na mão direita para passar uma mudança, porque o carro que a Receita falou que podia comprar com a tal redução do IPI não existia no Brasil. E um outro, que é um troço interessante também, que dentro do nosso contexto, acabou sendo resolvido pela Secretaria de Assuntos Internacionais, que vieram perguntar para a gente, ele procurou em todo o site do Ministério, em tudo quanto é coisa, qual era o ministro da Fazenda que tinha assinado o waiver do Brasil com a FMI, quando o Brasil assinou, e quais eram os termos que estavam nesse contrato, digamos assim. E no Ministério ninguém sabia. Ninguém tinha essa informação. Aí quem passou para mim a informação foi o secretário adjunto da Secretaria de Assuntos Internacionais, que hoje é o diretor-chefe, não sei exatamente o nome, o secretário, sei lá, do COAF, que se chama Gustavo, que procurou lá junto ao Banco Central. À época o Malan era o ministro, era o presidente do Banco Central, e o ministro tinha sido o Marcos Moreira, e ninguém sabia que tinha acontecido esse troço. Onde é que tinha algum... O que é que esse cara assinou, afinal de contas? Nós assinamos, entre aspas, desculpa o termo, pinico para o Fundo Monetário Internacional. E o que é isso que nós assinamos? Ninguém sabia. Não tinha esse documento dentro do contexto do Ministério. Né? O Gustavo fuxicou e procurou para tudo quanto é canto, e acabou achando esse tipo de informação, e hoje eu acredito que deve estar disponível dentro do site ou no contexto da Secretaria de Assuntos Internacionais, porque o assunto, de uma certa maneira, era vinculado a essa unidade do Ministério, mas não tinha essa informação. Então, algumas vezes, e não foram poucas, a sociedade nos fazia indagações que, levada às unidades do Ministério da Fazenda, às suas secretarias, fizeram com que, tendo uma reflexão, talvez, as pessoas fizessem adequações da sua própria maneira de agir. Porque, no fundo, essas opções que eu estou te falando, tinha que ter no Ministério da Fazenda, mas não tinha. Era para estar dentro do nosso contexto, e não estava. Era para ter sido usado bom senso em determinado momento, e não foi. Tá certo? É isso, o cidadão, a gente dá para ele essa possibilidade de fazer com que chegue a sua bronca, o seu pedido, a sua indagação, a gente olha aquilo com o coração, digamos assim, né? Você fala, poxa, esse cara está coberto de razão, isso aqui a gente não pode fazer, pelo menos dessa maneira, porque o cidadão, afinal de contas, tem razão, nós somos servidores públicos, né? A gente tem que lembrar muitas vezes que todos nós que estamos no Ministério da Fazenda somos servidores públicos, e a nossa função é servir a sociedade, não ser servido da sociedade. Então, quando a gente se bota nessa postura de servidor, a gente trabalha mais tranquilo. E eu fiz a observação para você porque eu acho que algumas vezes esse tipo de trabalho que você observou, talvez fosse interessante também que ouvidores pudessem ser ouvidos para ver se de fato tem mais... Eu tenho a impressão que a teia é um pouco maior, sabe? É Paulo, né? Paulo Marcelo? Paulo Pires, né? Os dois são Paulo, então é para A e para B, né? Roberto. O outro, né? Então a minha preocupação é que existe muitos casos concretos de anseios da sociedade que adentram o Ministério da Fazenda por intermédio da ouvidoria e que, levada às unidades, faz com que se provoque pelo menos uma reflexão. E muitas dessas reflexões fazem o aprimoramento do ato. Então, no fundo, o que a gente precisa é que a sociedade esteja sempre atenta e sempre nos cobrando alguma coisa, porque senão a gente parte do princípio que a gente é perfeito e que a sociedade é imperfeita. Eu acho que o princípio correto é o contrário, né? Que a sociedade é perfeita mesmo nos seus erros, e os imperfeitos somos nós, mesmo com as nossas boas qualificações. Ok? Acho que vai na mesma linha que o Diniz colocou em relação da teia ser um pouco maior, né? Seu nome? Hélio. Falou-se bastante efetividade aí, né? E é uma coisa que os gestores são bastante cobrados pela controladoria
e pelo TCU, né? E que é isso que traz a transparência das ações da burocracia, porque a Constituição diz que nós somos burocráticos por excelência, né? E aí vem a questão da fonte da informação. Os relatórios de gestão de cada organização, cada vez mais têm exigido de nós que coloquemos qual foi a efetividade, o que você fez para a sociedade, não só em termos do gasto público, mas em si aos anseios da sociedade, né? Então, talvez seja o relatório de gestão, e aí eu não sei até que ponto se tem acesso a essas informações ou não, né? Um universo um pouco maior que aí vai aumentar, eu acho que, a qualidade dos dados aí, né? Acho que é por aí. Boa tarde. Sou Valdirene, ouvidora do Sistema Penitenciário do Ministério da Justiça. É um prazer estar aqui. Parabéns à ouvidoria do Ministério da Fazenda pelo seu excelente trabalho. E eu gostaria de fazer um comentário, uma questão com relação à pesquisa, Roberto, que é muito interessante. Eu entendo também a ouvidoria nessa configuração da participação social como modelo de gestão, e tanto entendemos dessa fórmula na ouvidoria do Sistema Penitenciário que hoje nós temos uma iniciativa de fomentar o controle e a participação social na execução penal. E transparência também. Então, essa é uma linha de atuação da ouvidoria que compreende o fortalecimento das ouvidorias estaduais, o fortalecimento dos conselhos da comunidade, que é uma instância de participação social de comarca, né? E também o fortalecimento dos conselhos penitenciários, que são instâncias estaduais, né? Esse trabalho envolve aparelhamento, formação, articulação, entre outras coisas. A minha questão vai no sentido se, no momento que foi feita essa pesquisa, foi verificada a articulação da ouvidoria com esses organismos de participação social, especificamente com os conselhos. Se as ouvidorias têm se relacionado com esses outros tipos de modalidade. Ok, a gente vai comentar, o Roberto vai comentar as questões. Eu queria apenas fazer um retorno para o Diniz. Diniz, o que eu comentava era justamente no sentido do que você disse, mas o que eu queria dizer é que, muitas vezes, fica injusto para a sociedade o crédito, esse mecanismo de dar o crédito para a sociedade ter sido a autora da mudança. É isso que eu acho que ainda é frágil. Tem mudado, porque eu acredito que o relatório de gestão das ouvidorias, e nós estamos trabalhando numa ferramenta na ouvidoria geral, que é uma ferramenta que chama-se Faladoria, onde é um fórum onde os ouvidores debatem temas. E o tema que entrará essa semana, até é um tema pertinente a isso que eu estou dizendo, que é a definição, a discussão entre os ouvidores do formato de um relatório de ouvidoria. Então, a gente está propondo alguns itens mínimos e a gente quer que os ouvidores entrem na discussão do que deve ter no relatório. E aí é interessante, porque alguns ouvidores que a gente já vem conversando, a gente está trabalhando com a ideia de casos de destaque, e isso tem um depositório de casos que a gente chama casoteca, onde os casos relevantes da ouvidoria, a gente tem publicado, casos que fizeram uma mudança na gestão. Então, a gente tem perguntado também o que, por intermédio da ouvidoria, teve impacto na gestão. Porque, se não houver uma cultura de registro, e era esse o ponto, eu acho que ainda é frágil a cultura de registro, porque, certamente, essas mudanças que você citou, e eu lembro na Previdência, eu aposto que na Previdência houve muito mais mudanças que não ficou o crédito que essa mudança veio via ouvidoria. Porque, muitas vezes, você recebe só a reclamação, faz o trâmite natural, mas depois isso poderia ter mudado uma política, aperfeiçoado a política, como nós falamos, ou até criado uma nova ideia. E eu acredito que a população faz isso constantemente.
E a gente tem que fortalecer esse mecanismo de registro. É nesse sentido que eu falava. Roberto. Então, as perguntas todas muito interessantes. Vou meio que abordá-las aqui misturado, né? Primeiro, em relação ao que foi colocado sobre, né, o fato de que existem muito mais histórias ou episódios de sucesso do que a gente consegue ver normalmente, né? E aí, né, se a gente tivesse um olhar mais aprofundado, talvez a gente entendesse melhor, né, essa relação de causalidade entre a atuação da ouvidoria ou de qualquer outro instrumento de participação e os resultados que ele provoca, né? O problema, uma outra forma de colocar o problema da causalidade vem daquele dito popular, né, que é filho feio não tem pai, né? No sentido assim, de algo mal feito, ninguém quer assumir a responsabilidade. Ao mesmo tempo que algo bem feito, todo mundo quer se dizer, né? Então, esse normalmente é o caso. Então, assim, né, eu agora vou inventar uma história a partir da sua, né? Mas essa mudança na instrução normativa, né, eu imagino assim, eu como pesquisador, se fosse talvez um dia lá na Receita, eu falei assim, não, mas eu quero entender como é que aconteceu a mudança naquela instrução normativa, e perguntasse lá para um analista lá né, um auditor fiscal, enfim, da área de normas, ele talvez me contasse uma história assim, não, de fato, um dia a gente teve uma reunião, ele resolveu rever as instruções normativas e percebeu que tinha um erro aqui, e nós mesmos, né? Então, a gente estuda também muito mudança de legislação. Então, às vezes, tem uma conferência ou um conselho que propõe uma nova lei. Se você vai lá no Congresso e pergunta para os parlamentares, eles vão falar que foi ele que, na verdade, que deu a ideia para o conselheiro que colocou. Por isso que, assim, e é pouco importante, no final das contas, é pouco importante entender quem é que fez. O mais importante é entender que esses processos eles precisam ser deflagrados, né? Então, assim, se é a ouvidoria que canaliza um processo de revisão, ou pelo menos instiga, ou reforça, né? Pode ser que já existisse lá no corpo técnico a vontade de rever aquela norma, mas estavam lá com outras prioridades. Aí chega uma recomendação da ouvidoria, chama a atenção para aquele problema, enfim, né? O importante é entender, né, pelo menos é o que a gente tem tentado fazer, nas histórias de sucesso estão presentes, né, esses institutos de participação e como, né? Mais do que tentar dizer, olha, foi eles ou não foi, né? Mas assim, e como que a gente pode reforçar, né, o ativismo dessas instâncias de participação no aperfeiçoamento da gestão. Da mesma forma como, né, você mencionou a revisão da instrução normativa, a gente também tem acompanhado alguns exemplos bem-sucedidos nos casos das consultas públicas para formulação, né, de normativos. No caso das agências regulatórias, isso é comum. É um procedimento que é muito criticado por ser de pouca intensidade, né? As pessoas, as organizações vão lá e digitam uma contribuição e não há nenhum compromisso de que aquilo é aceito. Então, a percepção que isso causa, às vezes, na população é de perda de tempo, né? Vou lá, coloco. Mas a gente está vendo que, não todos, mas em alguns casos, isso de fato tem sido aproveitado, né, pela administração como uma forma de rever, né, as suas propostas. E o outro né, desse contrato, o waiver aí com o FMI que você mencionou, essa pesquisa também gerou alguns dados que eu não coloquei aqui, que mostram que se a gente faz uma separação entre as ações do governo federal, aquelas voltadas para a produção de algum bem ou serviço ao cidadão, né, vamos chamar assim de programas finalísticos. Essa terminologia é muito ruim, né, imprecisa. E outras que são voltadas para dentro, né, do Estado, seja, né, para gestão, não gera, né, produtos, serviços, né, para o cidadão. Se a gente faz essa classificação, a incidência de interfaces sobre esses programas, vamos dizer assim, ditos de área meio, é muito mais reduzida, né? Por um lado, pode fazer sentido, são assuntos internos, não demandam.
Mas, por outro lado, né, podem ser assuntos, às vezes, extremamente relevantes, né, com implicações em outras políticas, mas que passam, né, de forma pouco transparente. Né, e aí eu sempre lembro, a gente fazendo uma pesquisa nos Conselhos Nacionais, um dia estava presente na reunião do Conselho de Saúde, quando uma conselheira, né, pediu a palavra e manifestou, né, o seguinte: olha, a gente está cansado aqui de discutir a porta de saída das políticas públicas. Eu quero agora discutir a porta de entrada. Eu acho que a gente tinha que ter um assento no Copom, né? A gente tinha que discutir, ou pelo menos ter acesso às discussões, né, sobre, enfim, questões, né, de arrecadação, taxa de juros, né? Ou seja, é um comentário muito ousado, né, longe de se tornar algo real, mas a própria ousadia já revela um certo amadurecimento, né, dos atores sociais no Brasil, de que, né, essa luta ela é contínua e, de querendo ou não, esse horizonte já está, né, não sei se vamos chegar lá, mas assim, pelo menos já passa a comparecer do próprio discurso, né, desses atores, de entender a complexidade das políticas públicas e de manifestar a insatisfação de dizer assim: pô, eu não vou ficar mais aqui reclamando de contingenciamento do orçamento do SUS, eu quero poder discutir com alguém por que tem esse tal de superávit primário, ou, né, enfim, estou assim, inventando e especulando, mas só para... Eu acho que a colocação do Hélio, principalmente para quem lida com pesquisa, né, tá se abrindo agora um novo horizonte de informações, né? Então, a gente também quer saber, assim, até que ponto vamos conseguir, né, ter acesso a elas e mais, ter capacidade de processar, né, essa enxurrada de informações que a gente vai ter que lidar daqui para frente. E aí, por fim, né, a questão da Valdirene, nessa pesquisa, né, como o próprio nome coloca, ela tem essa intenção de um mapeamento, né? Era algo que era uma visão que a gente ainda não tinha, essa visão do todo, né? Não fazia parte dela examinar essas articulações, mas eu acho que uma das coisas mais importantes que ela levanta, e aí aquela ideia, né, de uma ecologia, eu acho que tem tudo a ver com isso, que é, se essas interfaces cumprem, né, papéis diferentes e estão localizadas em lugares diferentes, a articulação entre elas é fundamental, porque, né, se cada um, né, pode ter, se uma, né, vamos inventar um outro exemplo, se os conselhos foram colocados lá como bons instrumentos de controle e fiscalização, né, as ouvidorias foram citadas como um elemento de correção dos rumos, e as conferências foram também, né, eu não falei isso, mas estava lá, foram citadas como elementos de transparência e legitimidade. Por que a gente não pensar uma integração entre esses espaços ao longo do ciclo, né, da vida de uma política pública, né? Por exemplo, uma política nacional de qualquer coisa, né, vamos dizer assim, poderia começar sendo discutida numa conferência, onde as suas diretrizes, objetivos de médio e longo prazo pudessem ser discutidos, né, com a sociedade. Uma vez definida, né, a política, né, as suas ações específicas poderiam ser, né, do ponto de vista substantivo, monitoradas, né, por informações oriundas das ouvidorias, né, por convocatórias de audiências públicas, né, por exemplo, como se faz nos projetos de infraestrutura. Vou construir uma estrada, aí tem que fazer uma audiência pública, né, aí, ao longo da construção, alguém pode fazer uma reclamação, uma denúncia para a ouvidoria, e isso chega, né, ao gestor. E, por fim, a gente tem, né, o conselho, que é um órgão que tem, né, em alguns casos, acesso à gestão fiscal das políticas, aprova contas de alguns fundos setoriais, podendo fazer esse monitoramento. Então, enfim, é algo meio de ilusão, porque a gente também não quer um sistema rígido, que isso seja assim para todas as políticas. Mas isso é só para sublinhar que a articulação ela é totalmente importante. Não está examinada aqui. Então, assim, isso tudo para dizer que eu não tenho resposta para a sua pergunta, mas... O governo pretende... mas para dizer assim, que essa é... Né, se a gente quer continuar mantendo todas essas formas de contato entre o governo e a sociedade,
elas têm que começar a fazer sentido enquanto um todo, porque senão assim, não tem cidadão que vai aguentar participar do conselho de comunidade, do conselho penitenciário, mandar uma manifestação para a ouvidoria e viajar para Brasília para participar da Conferência Nacional de Segurança Pública. Entendeu? Não tem quem consiga viver disso. Mais perguntas? Carlos. Tá. Roberto, é Carlos, lá do ouvidor do Ministério da Fazenda. Eu comentei lá em 2007, lá no Ministério da Fazenda, lá na ouvidoria, para entender a ouvidoria que você estava falando, as questões elas são muito individuais, né? As pessoas, quando fazem questão de ouvidoria, elas fazem muito individuais. Quando você pega, por exemplo, o servidor do Ministério da Fazenda, isso é uma coisa que eu posso até dizer de 2007 para cá, dificilmente ele faz uma questão coletiva, né? A participação é muito individual. Quando ela é coletiva, ela tem um impacto muito grande. Aí eu vou te dar um exemplo. Bem que isso tem um fomento grande. Quando existe uma parada do sistema do Simples, por exemplo, rapidamente os contadores, porque eles fazem essa parte da declaração, rapidamente você aparece lá com 4, 5 mil mensagens num dia, né? Tem um fomento aí. Se ele não fizer, ele tem 5 mil de multa, claro. Mas ele tem um fomento. E o que a gente vê é o seguinte, quando você vê agora com a lei de acesso, e claro que você não colocou na sua pesquisa porque é uma coisa muito recente, a gente observa uma certa captura por uma parte da sociedade em relação a essa lei, né? Eu digo jornalistas, pesquisadores e tudo. A minha pergunta existe uma relação direta de fomento por parte do governo, poder impor um momento assim, dele ter que falar o seguinte, vamos fazer publicidade disso, poder ter maior participação. Isso realmente é efetivo em relação a essas políticas públicas, ou ela não, a sociedade se organiza só e ela consegue agir só em relação a isso? Obrigado. Mais questões? Doutor Leoclides Arruda. Boa tarde. Boa tarde a todos. Minha pergunta, com certeza, Roberto, vai ser bem mais fácil de responder, mas é uma curiosidade que eu tenho durante algum tempo militando aí nas ouvidorias, nesse estudo e me debatendo com algumas questões. Eu percebo assim percebi na sua explanação e em outros documentos do próprio IPEA, como pesquisa, e que trata e retrata muito bem as instituições, os órgãos, que digamos, alguns conceitos de controle social. E a minha pergunta vai nessa direção. As ouvidorias, como os conselhos, audiências públicas, conferências, elas são consideradas e inseridas dentro desses estudos feitos pelo IPEA. Por isso que eu disse que é mais simples de você me responder, porque eu queria entender isso. Elas são consideradas como órgão de controle social? Essa é a pergunta. Fechamos, gente? Mais uma para esse bloco? Fechamos. Mais uma ali, mais uma questão e a gente fecha esse bloco. Tá. Sandra.
do Tesouro Nacional. É o Roberto, que pesquisador, né? Eu acho interessante esse tema das redes sociais e as ouvidorias públicas, né? O Twitter, Facebook, e existe uma participação muito grande, mas não é de toda a população, que a gente sabe que tem muitos excluídos ainda digitalmente, infelizmente, né? Mas qual seria, inclusive tem uma monografia, um analista nosso lá, fazendo uma monografia exatamente nesse tema. Qual seria o impacto, inclusive, na lei de responsabilidade fiscal? Achei até interessante esse tema dele. E como que o IPEA faz essa pesquisa, ou se já existe, claro que existe, né? Como que a gente poderia mensurar essa questão das redes sociais? Porque existe muita participação, a gente sabe, estão cutucando muito, né? E já temos um caso no Ceará, né, Adriana? Temos já um Twitter lá na ouvidoria do Ceará, da DECA lá, né? E eu queria saber assim, a sua opinião em relação, porque a coisa está crescendo muito e é muito bom, é importante, né? Somente entre os jovens, os pesquisadores recentes. Qual seria o impacto, então, na ouvidoria e também na LAI, né? Que vai estar vindo, já está aí. Obrigado, Sandra. Em relação a... Acho que tem dois pontos na questão colocada pelo Carlos que eu gostaria de abordar separadamente. Um é esse em relação às manifestações individuais ou coletivas, né? O que a gente percebeu a partir aqui dos dados que vem da percepção, né, dos gestores, era, de fato, essa ideia de que as ouvidorias cumpriam um papel de veicular, né, essas demandas ou manifestações individuais. Né, e isso, por um lado, é problemático, como você colocou. Mas, primeiro, olhando o lado positivo disso, é que, assim, se a gente pensa naquela malha, né, voltando à questão da articulação, naquela malha ali das interfaces, né, provavelmente a ouvidoria é o único tipo, né, de relação ali formal, né, entre o Estado e a sociedade, aonde o cidadão pode se colocar, né, individualmente. Então, né, para alguns, esquecendo o lado organizacional e pensando assim até do ponto de vista político e em relação à democracia, né, para alguns isso pode ser visto como algo a ser evitado, né, não, porque a gente tem que, né, contribuir para a formação da vontade coletiva, né, de consensos e tal. Mas, assim, por um lado, já existem coisas para fazer isso, ou que deveriam fazer isso, né, partidos políticos, ou ONGs, ou grupos, enfim. Mas, assim, o cidadão que tem uma situação particular de violação, né, de direito, ou de que não recebeu um serviço adequadamente, ou que precisa de uma informação específica, ele não encontra um outro caminho, né? Por exemplo, num conselho, ou numa discussão, num conselho, numa conferência, simplesmente não há espaço, né, para o cidadão colocar alguma demanda individual que pode ser extremamente relevante para ele, né? Às vezes, né, para radicalizar, né, caso de vida ou morte, simplesmente não cabe, né? O desenho institucional não permite. Então, por um lado, essa é uma, né, das contribuições importantes que a ouvidoria traz para esse conjunto de interfaces, é viabilizar, né, para que esse espaço, esse contexto, para que o cidadão consiga, né, colocar a sua situação individual e específica. Ao mesmo tempo que também, né, pelo exemplo que você deu, é extremamente importante você ter algum mecanismo de agregação, né, de demandas, né? Aí eu não sei se isso deveria ser feito dentro da ouvidoria, né, ou se deveria ser feito antes da demanda chegar na ouvidoria. Então, aí, se eu entendi bem a sua pergunta, seria no sentido assim, né, será que o Estado não poderia contribuir para que o cidadão, né, e os seus grupos formulassem, né, já entregassem para a ouvidoria essa demanda mais bem
formulada, agregada, enfim. E essa é uma questão, né, extremamente complexa nesses debates de participação, e ela se revela em todos os outros espaços. Né? Desde o início, do início dos anos 90, os primeiros estudos sobre orçamento participativo, a grande questão era o seguinte: a inovação do orçamento participativo era criar assembleias nas diversas regiões da cidade. Mas mesmo que ocorra essa descentralização, o cidadão ainda tem dificuldade de locomoção para estar lá na Assembleia, porque ele vai ter que pagar passagem de ônibus, ou se ausentar do trabalho, ou à noite, vai se ausentar do lazer com a família, ou estudo, enfim. E então surgiu ali o debate: não, a prefeitura deveria mandar um ônibus, ou dar um vale-transporte, né, dar uma merenda, e dar mais isso, dar mais aquilo, né? E aí isso era assim, levava a discussões muito complexas, porque você começa a transitar um pouco ali vamos dizer assim, na franja da cooptação, né? Porque algumas pessoas diriam: não, isso é essencial para viabilizar, para que o cidadão participe, o Estado tem que dar um suporte. A gente fala: faz muito justo, né? Faz todo sentido. Mas ao dar o suporte, outros, né, poderiam dizer assim: ao dar o suporte, ele está, de certa forma, envolvendo, né, comprometendo esses... E é um dilema meio sem saída, porque, então se você não dá o suporte, o cidadão não se apresenta. Se você dá, ele se apresenta de forma contaminada. Então, como que resolve? Né, eu acho que ninguém ainda descobriu. Uma saída que é colocada esse papel que você coloca que possivelmente o Estado poderia fazer, ele pode ser desempenhado pela própria sociedade, né, que em alguns casos tem organizações voltadas para isso. Né, são organizações que têm como objetivo, né, ou movimentos, ou ONGs, que têm como objetivo dar um assessoramento técnico a outras ONGs, ou movimentos, ou cidadãos, né. Então, aí você resolve um problema, essa questão aí vamos dizer assim, da contaminação. Agora, o problema é que essas entidades às vezes existem, às vezes não existem. Existem em algumas áreas, não existem em outras. Mas é esse desequilíbrio permanente, né? A questão do Euclides... Euclides, desculpa. É que às vezes o som, ainda mais ali o microfone não estava... Então, você acha que essa questão é simples, mas ela não é. O último ou penúltimo, não sei, discussão que a gente teve com um público de ouvidores, né, eu fui avançar a minha opinião, né, sobre isso e instiguei, né, intensidades assim por parte de... E qual foi a minha opinião? Que aí eu acho que tem a ver com a sua pergunta. A minha opinião eu nunca trabalhei em ouvidoria e nunca fui ouvidor, né? Eu estudo esses processos participativos e observo a evolução desses estudos, né? Nesses estudos, vamos dizer assim, o objeto ouvidoria, ele é uma presença recente, né? Então, assim, aí eu estou arriscando aqui a minha opinião. A leitura que eu tenho, né, sobre a literatura que estuda participação e democracia no Brasil, né, ela está absorvendo essa ideia de que as ouvidorias são um instrumento que contribuem para esse debate há pouco tempo. Pouco tempo, assim, talvez na última década, né? Essa literatura ela ficou muito obcecada, talvez ali nos anos 90, por outras coisas, como os conselhos e o orçamento participativo, né? Agora a nova moda é conferências. Então, eu acho que a ouvidoria é uma das novidades, né? Então, eu imagino assim que no campo do direito, talvez o objeto da ouvidoria já estivesse mais presente, mas assim na sociologia, na ciência política, ele é mais
recente. Inclusive, há uma carência de pesquisa sobre isso, né? São poucas as monografias, dissertações e teses que dão esse enquadramento, né? Eu acho que na administração também já é algo mais antigo. Mas esse enquadramento, assim, olha, a ouvidoria é um instrumento de participação, de controle social, que integra esse conjunto, eu diria que é algo mais recente. Mas nesse último encontro eu fui foi colocado que não, que já era assim há muito tempo, e eu que sou novo demais e não percebi e tal. Mas, entendeu? Então, assim, para a nossa leitura, aí você perguntou lá do IPEA, a nossa leitura atual é de que sim, de que, né, a ouvidoria, com as suas características próprias, que a difere de outras coisas, não, é bem diferente de conselho, é bem diferente de conferência, mas é um instrumento de participação, podendo cumprir um papel aí de controle, né, social, de compartilhamento, né, de informações, decisão. Tá? E por fim, né, a questão das redes sociais, ou vamos dizer assim, das interações virtuais, né? Então, isso também é algo que ainda carece, né, de bastante estudo. A gente vê muita coisa acontecendo nessa direção, mas são poucas as análises que têm sido feitas nesse sentido, né? Existe uma preocupação, né, atualmente por parte da Secretaria-Geral, da Presidência e outros órgãos que estão tentando refletir sobre esse sistema, de incorporar esses mecanismos, né, e comunidades virtuais. Agora, existe uma grande preocupação de que isso tem que ser feito de uma forma séria, né, e comprometida, porque o que a gente mais vê são efervescências virtuais que não se desdobram em nada, né? Não que isso não tenha importância, porque muitas vezes a efervescência em si já é um avanço, principalmente para questões e temas que antes estavam fora, né, da pauta, ou os atores não estavam prestando a devida atenção, né? Mas a gente tem pouco conhecimento sobre como isso pode ser concretamente vinculado a um processo, né? Hoje, assim, redes sociais, Twitter, Facebook e tal, o entendimento que a gente tem disso é que isso operaria um pouco naquele nível, né, que às vezes é colocado, né, acho que o pessoal da área de direito ou ciência política, né, pelo Habermas, como uma esfera pública, né? É algo assim, é como se fosse um papel, uma mídia alternativa, né? Cria um espaço de discussão, né, mais aberto, né, porque não é controlado por, né, atores ou discussões, mas ele é, por definição, descolado de qualquer processo de política pública. Ele não tem um vínculo, né? Ele não há um mecanismo que faça o elo, né? Então, esse é uma possibilidade. Outra possibilidade também que vem sendo discutida, mas também pouco estudada, é você ter processos por meio dos quais os cidadãos, utilizando a internet, né, façam discussões, manifestações que acabam interferindo, acabam tendo algum mandato de interferência no processo decisório, né? Então, por um estudo que eu estou acompanhando, né, de um aluno, ele analisou, né, está analisando como que é uma discussão, que é a discussão do marco civil da internet, que está no Congresso. Anterior, né, a fase de elaboração do anteprojeto foi submetida a uma forma de participação, né, para não fugir ao objeto, né, da lei, né, numa plataforma digital.
E, né, em geral, as pessoas são muito céticas em relação a isso, porque né, não tem impacto, não tem o cara a cara, não tem... E o que ele tem visto é que, de fato, as manifestações, né, se traduziram nesse projeto. E mais importante do que isso, as discussões que foram feitas no fórum né, digital precederam e informaram as decisões dos próprios participantes, que é algo que é criticado, né, que uma das críticas dos processos virtuais é de que as pessoas não se encontram, então elas não é, cada um vai lá e põe a sua frase lá, né, mas não tem assim uma troca de... Não, ou mesmo se tem, ela é meio fluida, né? Porque eu falo uma coisa num dia, 3 dias, depois você vai e fala outra, né? Não tem uma... E o que ele mostra que nesse processo não, que de fato você tem discussões ali no fórum virtual, as decisões então são tomadas a partir dessas discussões entre os participantes. E essas decisões passam a integrar o texto, né? Então seria um caso com algum traço de bem-sucedido, né? Mas são raros os estudos, né? E muito precisa avançar nessa linha. Vai ter mais perguntas? Bom, acho que vamos encerrar. Então aí só aproveitar para, né, reforçar aí os parabéns, né, porque uma das, né, os estudos também sobre esses processos participativos mostram que um dos grandes problemas né, das experiências de participação é sobreviver ao longo do tempo, né? Então, comemorar 10 anos, eu acho que é, né, bastante importante, né? Porque o que a gente vê, principalmente no nível local, é uma flutuação. Existe agora, não existe mais, às vezes volta, às vezes nunca volta. Então, só para reforçar e agradecer, né, e ficar à disposição de vocês para discussões futuras. Obrigado. Obrigado a todos.